O Rua Direita está hoje com a nova Presidente da Conselhia do CDS-PP de Viseu, a advogada Joana Couto de Sousa. Joana Couto de Sousa licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra em 1993. Ingressou de seguida nos quadros da Companhia de Seguros Império, onde esteve 6 anos como gestora de sinistros, ramos automóvel e acidentes de trabalho. Inicia a prática da advocacia em 2000, profissão que ainda hoje mantém. Paralelamente ao exercício da advocacia, está ligada a causas, bem como ao associativismo, tendo desempenhado os cargos nas seguintes instituições. Em 2004 e 2005 colaborou a tempo parcial com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Viseu, foi presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária Alves Martins de 2008 a 2010, exerceu cargos de direção na Delegação de Viseu da Ordem dos Advogados, tendo sido vogal no triênio 2008-2010 e vice-presidente no triênio 2011-2013. Transitou neste triênio de 2014-16 para o Conselho de Deontologia de Coimbra da Ordem dos Advogados, onde exerce as funções de conselheira relatora. Desempenha na CNIP, Comissão Nacional Independente de Associações de Pais e Encarregados de Educação, o cargo de Presidente do Conselho de Jurisdição no presente mandato, iniciado em janeiro de 2014. Joana, o que a levou a assumir a candidatura à Conselhia de Viseu do CDS-PP? Pelo que acaba de ler, em relação às coisas que já fiz na minha vida, eu sou uma pessoa que dificilmente me nego a desafios. E de facto foi só, tão só um desafio que me levou a aventurar-me nesta estrada, que é uma estrada nova para mim. Eu não tenho passado político, embora tenha estado sempre ligado a causas cívicas, mas de facto a política foi um projeto que eu fui adiando. Aliciou-me sempre, mas fui adiando porque de facto não tinha tempo para tudo. A experiência que eu tive nas autárquicas, a convite do Hélder Amaral, fui a número 3 da sua lista de candidatura à Câmara Municipal de Viseu e, portanto, foi basicamente a primeira experiência que eu tive com a política e foi uma experiência que me marcou pela positiva, tanto pelo clima que se gerou quando a campanha e de facto e que culminou num resultado que foi um resultado muito positivo para o CDS, quase histórico, para o CDS-PP de Viseu, que desde os tempos do engenheiro Ingrácia Carrilho não tinha a expressividade que teve nestas eleições. O que está aí atrás de si, a uniá-la, digamos. Embora considere que, por mais que me esforce, nunca chegarei aos calcanhares de engenheiro Ingrácia Carrilho. De qualquer modo, de facto foi este bichinho que aqui ficou e que me fez aceitar o desafio, porque eu encaro isto como um desafio. Não espero nada a não ser um enriquecimento pessoal deste cargo que agora inicio. A única coisa que eu acho é que o CDS-PP pode esperar tudo de mim em relação à motivação que me levou a aceitar isto. Como justifica a existência de duas candidaturas quando tudo levava a supor, pelo vazio instalado e resultados das últimas autárquicas, que haveria apenas uma lista de consenso? Sim, eu própria também nunca entendi e sempre achei que não fazia sentido duas candidaturas, embora obviamente que a diversidade na democracia é uma coisa boa, a pluralidade. Eu entendi que esta pluralidade não era uma pluralidade no sentido estrito do termo, porque ainda hoje acho que eu e o outro candidato, o Carlos Cunha, éramos no fundo a mesma face de uma mesma moeda, não éramos duas faces de uma mesma moeda. Os nossos programas eram semelhantes, o que nós queremos para o partido são no fundo projetos idênticos ou quase iguais e acredito que as coisas se possam ter desenrolado nesse sentido. Se calhar alguma falta de diálogo ou até forças exteriores, incentivos de pessoas, mas que não nós dois. Inicialmente conversamos no sentido de fazermos uma candidatura única, às páginas tantas surgiu a candidatura, enfim, duas candidaturas autónomas, embora eu continue a dizer que os objetivos e os projetos políticos fossem os mesmos. Encontra alguma polémica neste resultado eleitoral para a Conselhia? Não, faço uma leitura, se calhar um bocado naif, mas a leitura única que eu faço deste resultado foram os militantes a dizer
atenção, ganhem juízo, unam-se e vamos fazer um partido a uma só voz. Daí o resultado, eu ganhei por um voto. E, portanto, obviamente que por um voto se ganha, por um voto se perde, mas isto foi uma lição, tanto para mim como para o Carlos Cunha, em que os militantes disseram: qualquer um de vós está bem, unam-se e façam um só partido e um só projeto político. E é por aí que eu vou me debater até ao fim do meu mandato. Ora, uma vitória por um voto, digamos que foi uma vitória escassa. Claro que sim. É que se deveu às pessoas que a acompanhavam, ao programa proposto ou a qualquer outro motivo? Qual a sua leitura em traços gerais? A leitura que eu faço é a que lhe acabei de dizer. Eu acho que os militantes, ao fazer este resultado de quase 50-50, disseram que não queriam o partido dividido, querem o partido unido. Numa primeira análise parece que o partido se fraturou em dois, mas não. Eu penso que os militantes, até no bom sentido da expressão, nos deram uma lição, nos castigaram dizendo: isto de partido não é bom, tratem de se unir e de fazer, e aliás só faz sentido isso porque nós somos um partido pequeno, numa cidade pequena. Dividir um bolo pequeno em dois é torná-lo em migalhas, e isso não é um projeto construtivo, não é um projeto construtivo. Quais as principais linhas diferenciadoras da outra candidatura à Conselhia encabeçada por Carlos Cunha? E uma outra questão sequente: após o processo, vocês ficaram de costas voltadas ou não? Absolutamente. Primeiro, eu, conforme já lhe disse, acredito que o projeto político que nós tínhamos e os nossos planos para a Conselhia não era tão diferente que justificasse a existência de duas listas. E também por força disso, como temos uma maneira de ver e de sentir o futuro da Conselhia do CDS-PP muito semelhante, é impossível ficar de costas voltadas. Primeiro, porque temos um projeto muito semelhante. Segundo, porque o Carlos, eu vejo o Carlos como uma pessoa muito válida e importante para o CDS-PP, para além de reconhecer enormes capacidades e qualidades, tanto pessoais como profissionais. E, portanto, o meu mandato não tem sentido, não fará qualquer sentido se eu não puder contar com o Carlos. Mas tenho a certeza que posso contar com ele. Com ele e com os que o apoiavam. Só assim faz sentido. Joana, fala-nos das linhas de força que vai incutir no seu próximo mandato. Olha, a linha de força que eu vou incutir, e na sequência do que eu lhe disse desde já, é de facto reunificar o CDS-PP aqui em Viseu, reunificá-lo, ultrapassar, enfim, este incidente da existência de duas candidaturas, porque eu acredito que uma árvore só é saudável e dá frutos bons se tiver boas raízes. E, portanto, eu vou começar por criar boas raízes na Conselhia. E a criação das raízes é unificar os militantes e criar aqui só um núcleo e acabar com estas divisões, com o qual contarei obviamente com o Carlos e a equipa dele. Depois, o que é que se pretende? Como sabe, a Conselhia de Viseu era algo inexistente e inerte. Tivemos uma Conselhia que durou muito pouco tempo e de facto criou-se um vazio que faz com que as águas se estagnem. O primeiro objetivo é começar a construir um projeto, uma obra desde raiz, uma vez que não temos uma outra para dar continuidade. E o que é que nós vamos, quais são os meus projetos e da equipa que me acompanha? Para além de unir os militantes, é também criar mais militantes. Ou seja, agora alargar a rede de militantes do CDS-PP, porque quanto maior a equipa for, de mais volume o trabalho pode ser feito, não é? E depois, o que é que tentaremos fazer? Isto tem a ver com o programa que eu delineei para a Conselhia. Numa primeira fase e com caráter de continuidade é a aproximação das freguesias, é incluir as freguesias no nosso projeto político, chamando-as a ter uma posição muito mais interventiva. Eu já iria aí a essa parte das freguesias, tenho uma questão sequente. Também temos aqui uma série de projetos a nível social, cultural. Viseu é uma cidade, é um concelho envelhecido, tem população idosa isolada, queremos ajudar a combater o isolamento. Por força do isolamento e do envelhecimento,
temos também carências assustadoras a nível económico, pessoas que vivem no limiar da sobrevivência, e temos, até pelo partido que é, não é? Um Partido Democrata Cristão, queremos de facto ter uma posição muito interventiva nessa parte, na parte das famílias, na parte dos jovens. Depois também queremos contribuir... Deixa-me fazer-lhe aqui uma pergunta que me ocorreu. Vocês têm um número crescente de jovens a aderir ao partido? Temos. No fundo, os jovens são o sangue, não é, de qualquer projeto, seja ele político, económico, social, cultural. A juventude é o sangue renovado. E a ideia aqui, de facto, é aglutinar e fazer crescer esta parte da juventude. Deixe-me voltar então àquilo que incipientemente começou a tratar. As freguesias. Chama-lhe os núcleos de freguesia. Sim, e naquilo que eu li, e ao preparar esta entrevista, os núcleos de freguesia são um conceito inovador. Que pretende com eles? No fundo, como lhe dizia, é colocar as freguesias no mapa da concelhia e também identificar os problemas das freguesias e articular e levar esses problemas aos restantes parceiros, não é? À Assembleia, à variação. No fundo é criar aqui uma dualidade, porque nós não podemos só contactar com as freguesias em altura de campanha eleitoral. As freguesias têm que ser incluídas na dinâmica do funcionamento da concelhia. Mas, se bem me recordo, o Dr. Fernando Ruas sempre teve aquele slogan de levar o Rossio às aldeias. Sim, e nós agora queremos trazer as aldeias ao Rossio. E agora querem trazer as aldeias ao Rossio. Acho que levar o Rossio às aldeias e trazer as aldeias ao Rossio cria uma dinâmica muito mais produtiva do que só o projeto e bom do Dr. Fernando Ruas. E já tem neste momento, já iniciou esse... Nós agora, portanto, após a minha tomada de posse, vamos proceder à distribuição de cargos, porque obviamente eu sou só o rosto de uma equipa, não sou mais nada. E vou de facto recrutar pessoas até de várias faixas etárias e de várias experiências de vida para acompanharem de perto, para formarem uma equipa que acompanha de perto as freguesias, que contacta com as juntas, que identifica problemas e depois traz. E diga-me uma coisa, essa equipa terá também participantes das próprias juntas de freguesias? Sim. Temos primeiro que ver a receptividade, não é? A receptividade das freguesias, uma vez que isto é uma inovação, nem sempre a inovação é acolhida logo à partida, de bom grado, não é? Pode haver alguma inércia no início, mas de facto a ideia é criar aqui uma dinâmica. Sim, e vamos tentar fazer. Joana, o CDS vai passar a ter 3 vozes agora, a voz da variação, dos deputados da Assembleia Municipal e a voz da Conselhia? Se depender de mim, não, porque senão não faz sentido, não é? Não faz sentido. Se depender de mim, obviamente que o que me está a falar é uma dinâmica que pressupõe vontade de várias pessoas e eu não respondo por elas. O que depender da Conselhia, sim, sendo certo que o contrário não faria qualquer sentido. Aliás, a ideia é criar aqui uma dinâmica e uma interligação em que os problemas são identificados, são participados e depois queremos ter o feedback. Falar uma só voz? Falar uma só voz, sempre, porque nós somos um partido, insisto, pequeno, numa localidade pequena. Isto tem que funcionar tudo a uma só voz, democraticamente, aceitando a crítica e a diversidade de opiniões. Mas, de facto, este barco só chega a bom porto se remarmos todos no mesmo sentido. Garante-se a presença de Paulo Portas na sua tomada de posse. Isto é um bom sinal, um sinal que Viseu passa a contar de forma mais determinante a nível nacional? Eu gostava que assim fosse, independentemente da última da hora acontecer algum imprevisto que impeça aqui a presença do Dr. Paulo Portas, também isto não terá a leitura de que Viseu foi abandonado ou ostracizado. Obviamente que a presença dele aqui é importante, porque Viseu aparece no mapa do CDS-PP como algo que contribui para a imagem, a boa imagem do CDS-PP e de facto sinto que a tomada de posse com a presença do Paulo Portas é um sinal de que, exatamente, tem um significado e é um sinal que também poderemos contar com eles. Diga-me uma coisa, só para acrescentar aqui, é costume, é frequente o Dr. Paulo Portas ir às tomadas de posse das conselheiras?
Olha, eu desconheço, tive sexta-feira no Porto, ele foi à tomada de posse, mas também coincidiu com a celebração dos 40 anos do CDS-PP e, portanto, houve muitas tomadas de posse de concelheiros do Norte, de distritais. Portanto, se eu fizer a leitura de que, em função destas tomadas de posse, ele costuma ir, então sim. Agora, eu acho que o Dr. Paulo Portas tem uma agenda muito carregada, não é? E obviamente que ele estabelecerá prioridades. Em algumas concelhias tem a ver com incompatibilidades de agenda, e não mais. Com perspectiva a situação política nacional num futuro próximo e no âmbito também do desemprego jovem, que é um flagelo o desemprego jovem, local. O desemprego jovem é um flagelo local. Nós assistimos a um êxodo muito semelhante a que houve nos anos 70 com os jovens. Isto é preocupante porque, como lhe acabei de dizer, a nossa população, sobretudo este, é uma população envelhecida. Ora, se o sangue novo da nossa população vai embora, quem é que aqui fica? Ficam os idosos e uma franja da população que caminha para idoso e, portanto, isto poderá ter consequências terríveis, tanto a nível económico como a nível social. É uma pena que assim seja, mas eu também compreendo os jovens. Os jovens iniciam a sua vida, querem fazer os seus projetos de vida, não têm maneira de presentemente, enfim, conseguir até, não é só empregos, é conseguir a concretização de expectativas que geraram ao ir para a universidade, a tirarem os cursos e, portanto, obviamente que isto é quase uma situação de última linha. Mas o governo atual mandou-os emigrar. Mesmo que o governo atual não os mandasse emigrar, as circunstâncias os mandavam. Os jovens imigram não porque o governo tivesse, nas declarações do Dr. Passos Coelho, sugerido a imigração. Os jovens imigram porque fazem um percurso académico, insistem e depois desistem. Outras portas se abrem e imigram. Isto também, vamos lá ver uma coisa, a imigração hoje em dia, a massificação da imigração assemelha-se aos anos 70. As condições em que eles partem são outras, não é? A Europa... Já ninguém vai de assalto. Já ninguém vai de assalto, as pessoas já vão até com outra estrutura, com outros conhecimentos, outra formação, outra cultura, vão com os olhos muito mais abertos. Eu quero acreditar que as dificuldades que encontram não são as dos anos 70, até que a nossa população imigrante dos anos 70 era população, muitas delas analfabeta, os jovens sabem línguas, já viajaram e a própria Europa abriu as suas portas. A globalização tem isso de bom, mas é uma pena, obviamente. E esta percentagem elevadíssima, nós aqui em Viseu temos, eu creio que não estarei a dizer um grande erro, entre perto de 100 mil habitantes do concelho, há muito próximo de 20 mil idosos. E depois há um número significativo ainda de jovens. Mas nesse número significativo de jovens há um número altíssimo, de quase 5 dezenas por cento de desempregados. O que é que acha que está a ser feito aqui? Olha, vamos lá ver uma coisa, tudo isto são consequências da crise económica que estamos a viver e que já está, quer dizer, por força do decurso de tanto tempo em crise, tanto tempo em esforço, estamos a chegar a um fim de linha. A indústria inexistente em Viseu, não é? O comércio, basta passear aqui nas ruas de Viseu que se vê o estado do comércio e, portanto, ficam meia dúzia de serviços. A oferta de emprego que Viseu tem apenas na área dos serviços não absorve a população, a mão de obra disponível e, portanto, as pessoas é o instinto de sobrevivência a funcionar, as pessoas procuram na sua terra. Há o desemprego por força da inexistência da indústria, do encerramento do comércio, por força da crise económica, da perda de capacidade de compra e, portanto, o desemprego tem dois caminhos. Ou atirar as pessoas a uma situação de inatividade, de dependência de subsídios, ou então as pessoas fazem das fraquezas forças e procuram dar a volta à sua vida. E aí surge a fuga para os grandes centros e agora, mais recentemente, a imigração. Daqui poderíamos ir para outra questão que tem a ver com o recuo demográfico e ainda hoje indicadores nos disseram que Portugal é o país que está pior, mais mal situado com a natalidade. A taxa de natalidade é assustadora.
Mas também é uma consequência da precariedade. Eu não queria insistir muito na crise, até porque a crise da própria etimologia e do grego é uma coisa de momento, instantânea, e esta já durou uma série de anos. Eu vejo a taxa de natalidade, eu por acaso a diminuição da taxa de natalidade vejo-a até noutro sentido. Comparando Portugal com outros países, nomeadamente a Inglaterra tem uma estrutura muito de proteção e apoio muito grande à maternidade. Há muita cultura do trabalho em part-time por parte das mães, dos jovens, e há uma série de apoios e de incentivos, não falo monetários, mas disponibilidade de tempo, que impulsiona as pessoas para terem filhos. Porque as parturientes ficam muito tempo em casa, porque depois retomam a atividade profissional devagarinho, conseguem acompanhar e trabalhar. A gestão do tempo processa-se de uma maneira muitíssimo mais apelativa em alguns países europeus que em Portugal não. Aceita que nesse âmbito, nesse domínio, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Temos um longo caminho a percorrer, porque muitas recém-mamãs começam imediatamente a trabalhar, nem sequer se podem dar ao luxo de gozar o período que a lei prevê, porque sob pena de estar em causa a continuidade dos seus contratos de trabalho. Depois as pessoas, enfim, projetaram a sua vida de modo a que as contas tenham que ser pagas e agora o rendimento das pessoas é quase equivalente às contas que têm que pagar, ou seja, diminuindo um rendimento, seja ele por desemprego ou por baixa, isso compromete todo o equilíbrio familiar, porque as contas ficam por pagar, as pessoas entram em incumprimento. E gera uma precariedade. E isso gera precariedade, gera fraturas na família e, portanto, as pessoas numa atitude, isto é quase um instinto de sobrevivência a funcionar, as pessoas vão adiando o projeto da maternidade, porque querem fazer o seu percurso académico, depois querem fazer o seu doutoramento, depois querem fazer estágios, depois imigram e tudo isto adia a maternidade. E quando as pessoas têm uma estabilidade financeira e económica e social, ou até no emprego, e dizem vou ter filhos, já passou a idade biológica, nos homens isto não acontece, mas nas mulheres acontece. Isto de facto é um bocado a roda do ratinho, sabe? As pessoas vão correndo para organizar a sua vida. E quando finalmente estabilizam, a idade biológica da maternidade já fica comprometida. Como vê o trabalho desenvolvido por este executivo camarário com Almeida Henriques à cabeça? Diga-me só, e muito rapidamente, uma qualidade que lhe encontra e um defeito. Claro, em relação a esta, obviamente que o trabalho é recente, também não há tanto tempo de mandato assim que possa já formar um juízo de valor em relação ao Presidente da Câmara e à equipa que ele forma. Uma qualidade, eu penso que ele tem apresentado trabalho, tem sido inovador, há projetos muito engraçados que ele tem feito e válidos. Agora, eu costumo dizer que é mais fácil apontar defeitos de qualidades. Eu tendo sempre a contrariar um bocado isso. Ou seja, os defeitos, se calhar ainda não é a altura de lhe apontar defeitos. Acho que o Presidente da Câmara ainda está num período experimental em que nós aguardamos o que é que ele tem para oferecer, o que é que ele tem para construir e melhorar para Viseu. Se me permitam, não lhe aponto para já defeito nenhum. Então, um estado de graça. Ele ainda está no estado de graça, mas é por força da recente atividade. Penso que ainda é muito cedo para se fazer um balanço da melhoria ou da pioria deste Executivo e, portanto, não vou manifestar quanto a isso. Já tem mentalmente desenhada a lista de candidatos pelo Conselho para as próximas legislativas e, sequentemente, que timings definiu para isso? Pois, para já ainda não, como lhe digo, acabei de chegar a este lugar há pouco mais de uma semana e, portanto, eu ainda estou numa fase de experimentação minha, da equipa e do partido, e seria precoce indicar nomes. Para já não estou em condições... Mas tem timings? Não tenho timings, vou de facto ver deste projeto que vai nascer, após a tomada de posse, vou ver a velocidade com que a consegui evoluir, vou ver o empenho das pessoas, porque às vezes
nós incluímos na nossa equipa pessoas que achamos que são pessoas que nos vão ajudar a remar com a mesma intensidade, e às vezes as pessoas desmotivam, ou até as próprias circunstâncias da vida. Então numa fase ainda de auscultação. Não. Olha, o que levou a apostar na política ativa, na política o inconformismo, sabe? Eu sou uma pessoa inconformada com tudo. Eu sou uma pessoa que, quando vejo as coisas e acho que posso ajudar de alguma maneira, eu atiro-me. Eu não sou muito de virar costas a desafios. Lá está, é essa noção do desafio. Sou uma pessoa, sou uma pessoa que, desde que me conheço como gente que tem muita energia. E também, esta fase da minha vida, com filhos já adolescentes, o filho entrar para a faculdade, sobrou-me mais tempo. E como eu não sou uma pessoa muito sossegada, o tempo de sobra faz-me apostar em causas. É só por isso. Qual o papel da mulher, para finalizarmos, qual o papel da mulher no futuro político de Portugal nesta área da cidadania atuante? Olha, eu acho que se outrora as mulheres, até por força da maneira como a sociedade estava estruturada e os papéis compartimentados do homem e da mulher, se outrora a mulher era um elemento passivo, inexistente na política, eu acho que nos últimos anos, felizmente, temos visto mulheres muito válidas e ativas na política e, portanto, acho que isto tem que ter continuidade. A função da mulher é tão importante como a função do homem. Nós temos sensibilidades diferentes por força da nossa natureza. Não somos melhores que os homens, mas também me parece que não somos piores. Podemos complementar-nos e por isso é que eu incentivo, e a minha lista tem algumas mulheres, incentivo as mulheres a fazerem parte disso. É certo que é difícil gerir a casa, os filhos, a profissão, mas é importante que as mulheres tenham cada vez um papel interventivo, mais interventivo, porque nos podemos complementar com os homens, nós temos sensibilidades que são muito positivas e poderão ser muito válidas para a política. Muito obrigado, Joana. Não, obrigada eu.